Boas novas para ateus. Comentário de Mário Persona. Existe mais uma lição na passagem que Jesus fala da condenação eterna. As expressões o fogo que não se apaga e o verme que não morre deixam evidente que a degradação, o sofrimento e as sensações do perdido não têm data para terminar. Outras passagens usam um termo ainda mais enfático, fogo que nunca se apaga. Mateus 3,12. Esse é o destino também dos meros religiosos, mesmo pregadores, que nunca conheceram o Senhor e nem foram conhecidos dele. O próprio Senhor Jesus disse: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mateus 7, 22 a 23. Está muito claro que não existe o aniquilamento dos ímpios que é pregado por alguns. Além das passagens que falam da eternidade, do castigo que é reservado aos ímpios, nós vemos dois homens que, depois de lançados no lago de fogo, continuaram lá 1000 anos mais tarde, ou continuariam lá 1000 anos mais tarde. Veja a ordem dos eventos. Primeiro, a besta foi presa e com ela o falso profeta que havia realizado os sinais miraculosos em nome dela, com os quais ele havia enganado os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Em seguida, um anjo prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Apocalipse 19, versículo 20, Apocalipse 20, versículos 1 a 2. A seguir, quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e, tendo arregimentado uma multidão para lutar contra o acampamento dos santos, a cidade amada, um fogo desceu do céu e os devorou. O diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles, os três, serão atormentados dia e noite para todo sempre. Apocalipse 20, versículos 7 ao 10. Se nós encontramos a besta e o falso profeta vivos no lago de fogo 1000 anos depois, quando Satanás é lançado ali para os três serem atormentados dia e noite para todo sempre, é inútil pensar que almas e espíritos possam ser cremados como se fossem corpos. Ali o fogo nunca se apaga e o verme não morre. O evangelho de um castigo que supostamente aniquilaria a existência dos perdidos pode ser boa nova para ateus, para agnósticos ou para quem acredita que o suicídio seja o fim. Ao falar do poder que Deus tem de condenar, Jesus disse: temam aquele que, depois de matar o corpo, tem poder para lançar no inferno ou na geena. Lucas 12, versículo 5. Jesus diz: cada um será salgado com fogo. O sal é bom, mas se deixar de ser salgado, como restaurar o seu sabor? Tenham sal em vocês mesmos e vivam em paz uns com os outros. Marcos 9, 49 a 50. Isto não fala de salvação, mas de prova para perdidos e salvos igualmente. O incrédulo será salgado depois de morto e condenado no fogo que nunca se apaga e onde o seu bicho não morre. O crente, porém, terá sua prova de fogo ainda em vida, com dificuldades e perseguições. Com que objetivo? Pedro explica. Agora, por um pouco de tempo, devem ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé de vocês, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam, e apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. 1 Pedro 1, de 6 a 9. Em Romanos 12, versículo 1, Paulo rogou aos crentes de Roma que se oferecessem como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, o culto racional ou a dedicação consciente que se esperava deles.
As provas permitidas por Deus aqui serão avaliadas por nosso modo de reagir a elas. Alguém disse: eu posso suportar tanto o amargo quanto o doce, sabendo que o cálice é preparado por aquele que me ama demais para colocar qualquer ingrediente que não seja necessário. O segredo para uma vida feliz é ter a certeza de que coisa alguma acontece sem que seja da vontade do Pai, independente de isto ter um gosto ruim no curto prazo. Ao longo do capítulo, nós vimos o contraste entre a perfeição do Senhor e a instabilidade dos discípulos. Nós os vimos apavorados diante da transfiguração, no versículo 6, e que não conseguiram expulsar um espírito imundo, nos versículos 17 e 18, enfraquecidos pela falta de comunhão com o Senhor, por falta de oração e privação da carne, no versículo 29. Por faltar intimidade com o Senhor, eles temiam fazer perguntas, versículo 32, e disputavam sobre quem era o maior entre eles, versículo 34. Finalmente foram vencidos pela soberba e sentimento faccioso para com um que expulsava demônios em nome de Jesus, porque, diziam eles, não era um dos nossos, versículo 38. A soberba lhes impedia de enxergar que mesmo não andando com eles, havia quem fosse capaz de fazer algo que eles próprios não tinham conseguido fazer, que era expulsar demônios. Faltava neles o sal que dá sabor ao testemunho do crente em Jesus. Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova, perguntando: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher? O que Moisés lhes ordenou? Perguntou ele. Eles disseram: Moisés permitiu que o homem desse uma certidão de divórcio e a mandasse embora. Respondeu Jesus: Moisés escreveu essa lei por causa da dureza de coração de vocês. Mas no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Marcos 10, de 2 a 9. Jesus estabelece aqui um princípio importante, que é o de recorrer a como as coisas foram estabelecidas por Deus no princípio. Um homem e uma mulher, uma união com filhos, o trabalho de lavrar e cuidar da terra. As coisas que Deus estabeleceu no princípio, antes mesmo do pecado e da queda de Adão, são as que devem prevalecer para manter a ordem do mundo natural. Mas, como tudo o que Deus estabelece é corrompido e transtornado pelo ser humano, não é de espantar que nestes últimos dias vivemos uma total subversão da ordem estabelecida por Deus. Ao falar da humanidade em geral, o apóstolo Paulo escreve aos romanos, os cristãos da metrópole, que era a capital do mundo na época, ele diz que os seres humanos, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos se obscureceram. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Romanos 1, 21 a 22. Quando nós nos achamos sábios o suficiente para contestar o que Deus determinou, não apenas ficamos loucos, mas subvertemos a ordem das coisas. É aí que entra a idolatria, que é colocar qualquer coisa no lugar de Deus. Nessa sua loucura, os homens trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Romanos 1, 23. A inversão de valores que começou com Eva, dando ouvidos a um réptil, que era Satanás travestido de serpente, ao invés de ouvir a voz de Deus, logo passaria à adoração de quadrúpedes e aves até chegar ao homem. Se você observar, existe no texto uma ordem inversa de elevação, que começa no ser rastejante, indo até as aves do céu, antes de chegar ao homem, que é a coroa da criação de Deus. Foi assim que chegamos ao humanismo, que coloca o ser humano como centro e razão de todas as coisas e tenta livrar-se de Deus. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.